Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do Amor. Eu sou a Mônica, pedagoga e orientadora espiritual. Hoje o assunto vai ser sobre como formar a identidade de uma criança, né? Vou falar da minha área, na área da educação, né? Então, pessoal, quando eu estava lecionando, né, eu adorava contar contos de história para as crianças no final da aula, né? Eles adoravam, né? Então eu já fazia um trato com as crianças, né? Falei, ó, se vocês obedecerem, se comportarem, né? No final da aula eu vou contar uma história para vocês, né? E eu sempre fazia isso todo final de aula, né? Inclusive eu tenho uma coleção de livros de contos infantis, né? Porque todo dia eu contava uma história diferente para eles. E eles adoravam, gente. Por que que eles adoravam, né? Porque quando eu pegava o livro para contar a história para eles, porque quando você pega o livro e lê o livro, é uma coisa, né? Você está lendo a história para a criança. Mas eu não fazia dessa forma, né? Quando eu estava lendo a história, né, de contos de fada para criança, eu me incorporava na história, né? Eu fazia caras e boca, eu fazia os barulhos que tinha nas histórias, né? Eu incorporava na história para as crianças, né? Então ficava uma história diferenciada, ficava uma história assim divertida, né? Porque eu incorporava na história, né? Eu mesma fazia os personagens da história para as crianças, para eles verem como que acontecia, né, na história, né? Então, vocês sabiam que através dos contos de fada, as crianças descobrem a sua identidade, identificando nos personagens, né? Então, eles acabam, né, descobrindo a identidade deles através dos personagens. Então, por isso que eu fazia os contos de fada, as histórias que eu contava para eles, dessa forma, porque aí eles se assimilavam melhor, né? Se identificando nos personagens da história, né? Esse processo, ele cria condições para o desenvolvimento da sua personalidade, né? Do caráter e da sua autonomia, tornando-os protagonista da história. Então é legal, né, a gente contar a história assim para as crianças, né? Porque fica mais divertido, né? A história, ela fica diferente, ela fica uma história diferenciada de você pegar um livro e ler a história para a criança. Você ler o livro é uma coisa, você se incorporar na história é outra. A história fica totalmente diferente, né? E as crianças vai criando essa identidade delas através dos personagens da história, né? E aí elas acabam sendo a protagonista das histórias, né? Então, esse processo, né, ele cria essa condição para a criança na personalidade dela, né? Do seu caráter, da sua autonomia, né? Tornando eles protagonistas. Os contos de fadas, eles colaboram efetivamente no desenvolvimento emocional, no psicológico, né? E no relacionamento familiar e também escolar, né? Os contos de fada é necessária e importante para o crescimento holístico das crianças,
permitindo a aquisição de valores éticos e morais, né? Então, era dessa forma que eu fazia, né, os contos de fada para eles, para ficar uma coisa assim diferenciada. Eu contei tantas histórias para as crianças, gente, vocês não têm ideia, né? De todas as séries, né? Desde o primeiro ano até o quinto ano. Eu só separava as histórias pela série deles, né? Então, o primeiro, o segundo era contos mais infantis, né? Apesar que os terceiros e os quarto e o quinto ano também gostavam das histórias infantil, né? Mas os do quinto ano, geralmente eu contava as histórias assim, verídicas, né? Histórias da cidade, né? O que ocorreu, o que aconteceu. E na minha cidade, aqui onde eu moro, tinha uma moça que ela fez como é que fala? Ela fez assim uma reportagem de todas as coisas que aconteciam antigamente, né? Aqueles contos de fadas, né? Que ocorria na cidade, como era, como é que fala? Aquelas partes engloba um pouco o lado espiritual também, né? Eles falam das pessoas que faleciam, o que aconteceu no cemitério, o que aconteceu nos porões, né? Dos casarões, né? Umas histórias verídicas de antigamente, da própria cidade, né? Então eu gostava de contar. Também tinha bastante histórias assim, meio de terror, assim, sabe? Mas eu também fazia a mesma forma. Eu incorporava os personagens, né? E passavam para elas, né? E chegou até acontecer algum caso da criança ficar, como é que fala? Ficar assim meio agitada com a história, né? Nossa, é isso mesmo, né? Que aconteceu, tal, não sei o que, né? Então, eu gostava tanto de contar história para as crianças, e nessa época também eu estava já no meu final da minha faculdade, né? E o meu TCC da faculdade, eu fiz esse tema, porque eu achava muito importante, né? Como formar a identidade de uma criança, né? Através dos contos de fada na educação infantil, né? Então, o meu TCC da faculdade eu fiz assim, porque eu sempre achei muito importante, né, a formação da identidade da criança, né? E através das histórias, através dos contos de fadas, né, elas se criam a identidade delas, né? Elas criam os personagens, elas acabam sendo a protagonista das histórias, né? E assim vai formando a identidade da criança. Então, é muito importante isso, né? Eu achei tão interessante que eu acabei fazendo o meu TCC da escola sobre os contos de fada na educação infantil, né? E eu tô na minha formação da minha identidade espiritual. Ó, pra você ver que coisa, né? Eu passei a minha vida toda ensinando as crianças como fazer, né, como ter a identidade delas, né, através dos contos de fadas. E eu, através da minha experiência com o lado espiritual, né, eu acabei também tendo a minha identidade espiritual, né, a minha evolução espiritual, né, que é a identidade espiritual. Então é muito legal isso, né, pessoal? Porque quando vocês forem contar uma história para os filhos de vocês, não pega o livro e lê o livro, entendeu? Vocês pegam o livro, conta a história, mas como vocês fossem os personagens da história, passando para elas, né?
de preferência fazendo os barulhos das histórias. Às vezes eu usava também fantoche, né? Eu gosto de trabalhar com fantoche. E às vezes sem fantoche, sem nada mesmo na mão, sabe? Eu mudava o tom da voz, eu fazia os barulhos que tinha nas histórias. Cada personagem eu mudava o tom da voz. Então ficava uma história assim gostosa de ouvir, né? Então eles adoravam as histórias. E todas as séries, desde o primeiro ano, né, até o quinto ano, né? Só que eu só mudava um pouco as histórias conforme a série deles, né? Porque a idade deles, né? Porque não tem como também contar uma história muito infantil no quinto ano, né? E contar uma história verídica, né, do quinto ano para o primeiro ano, né? Então a gente tinha que selecionar as histórias e para poder contar para as crianças. Então, pessoal, fica a dica para os pais hoje, né? Como formar a identidade da criança, né? Através de contos de fadas, né? Histórias de contos de fadas que elas adoram, né? E cria a identidade, né? Através dos personagens e elas acabam sendo protagonistas das histórias, né? Então é assim que a gente faz nas escolas, né? Pelo menos era o que eu fazia, né? Era o meu jeito de dar a aula, era o meu jeito de contar história, porque eu não sei, gente, até hoje. Eu não sei pegar um livro e ler o livro para criança. Eu não sei ler o livro. Porque você pegar o livro e ler uma história para criança é meio sem graça, né? Meio sem sal, sem açúcar, né? Agora, você ser o personagem da história, né? Fica mais emocionante a história, né? Fica mais gostoso, você faz caras e bocas, muda o tom da voz, né? Faz os barulhos da história. Nossa, fica emocionante a história. A criançada adorava. Para vocês terem uma ideia, eles até brigavam. Ai, tudo disso, ó, vai ter hoje, professora, vai ter contos de fada hoje pra gente, né? Aí eu falava para ele, ó, se der tempo, né, se vocês obedecerem, né, porque se eu ficar toda hora chamando atenção aqui, aí não dá tempo de ficar dando a aula, né? E a gente tem um compromisso, né? A gente tem que aquela matéria daquele dia para a gente passar para as crianças, né? Tudo tem uma norma, tem uma regra, né? Então eu falava para eles, se vocês se comportarem, fizerem direitinho o que a gente tem que fazer, aí sobra tempo. Aí, sobrando tempo, eu conto as histórias, né? E como eles ficavam tudo doido com as histórias, então dava certo, né? Quase todos os dias eu contava história para eles. Mas é maravilhoso, é tudo de bom, né? Eu vou passar aqui no canal para vocês também, de vez em quando, algumas dicas, né? Escolar, falar um pouco mais sobre educação, né? Que nem eu acabei de passar agora, como fazer a formação da identidade da criança, né? Como educar os filhos, né? Porque não é fácil, né? Falar é fácil, mas na prática é outra coisa, né? Então, fica a dica para vocês hoje aí, tá bom, pessoal? E eu vou passar mais coisas para vocês sobre educação, né? Para os pais mesmos, né? Poder ter mais conhecimento para poder passar para os seus filhos, né? Então, desejo tudo de bom para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, passa o vídeo para outras pessoas, né? E até a próxima. Tudo de bom, tá, pessoal?